Calorosas saudações e Marcos Mendes, pelos vistos, está preocupado com a situação da imigração, tal como eu estou preocupado com o facto de vocês meterem like neste vídeo. Portanto, metam like, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e relembro que eu tenho uma nova conta de Instagram e TikTok. Quem me quiser seguir lá está aqui o arroba, é nova conta, portanto tem mesmo que seguir. Seguiu a antiga, já não existe. Ora, o que é que se passa? Marcos Mendes comentou a situação do referendo do Chega, não me quero tanto focar aí porque essa questão já foi abordada por vários comentários e aqui no meu primeiro e no segundo canal também. Ele fala mais da questão da imigração em si, fazendo sempre alusão ao referendo do Chega. Vamos ver o que é que ele tem a dizer. E, no entanto, Luís Marcos Mendes, a questão da imigração faz também parte do espaço que André Ventura perdeu, porque até agora era um tabu qualquer outro partido que não o Chega dizer que era necessário pelo menos debater a imigração. E isso o PSD fez. Sim, o PSD fez, e aí vamos ser francos, André Ventura tem razão, o Chega tem razão, este tema não justifica um referendo, não, mas justifica um debate. E o Governo deu um bom contributo para isso, porque já alterou hoje algumas regras em matéria de imigração. Só uma à parte, aqui pela questão do referendo, não é tanto o foco aqui nesta parte, embora o Marcos... Eu sou claramente a favor do referendo, não é essa a questão, isso é ponto assente, mas eu também acho que se pode discordar legitimamente do referendo e abordar a questão para a resolução do problema da imigração em Portugal de outras formas. Isto para explicar, o referendo não é um fim, é um instrumento, é um meio. E as pessoas podem discordar legitimamente da questão do meio que querem utilizar para resolver o problema. Portanto, isto aqui, embora eu discorde dele, não me parece que seja algo danoso, digo eu. E ele assume que tem que haver um debate, e isso é positivo. E só aqui um ponto é que tanto o Rodrigo Guedes de Carvalho como o Marcos Mendes dizem que o PSD colocou isto na agenda política. Quem começou a colocar, obviamente, que foi o Chega, e isto é bom por um simples motivo, uma simples razão. Os partidos do Bloco Central, ao falarem disto em termos mediáticos, permitem que o Chega, entre aspas, torne o seu discurso de imigração mais musculado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Permite que esse mesmo discurso vá para a direita, numa perspectiva um pouco mais securitária, tendo em conta que a visão dos partidos da direita radical é manifestamente mais musculada, não quero repetir o termo, mas mais interventiva no controle das fronteiras do que os partidos do Bloco Central. Portanto, isto permite até uma maior abertura nas narrativas dos partidos de direita radical, como é o caso do Chega. E isto é muito positivo para o Chega. Agora, este debate é importante que se faça, ou seja, é melhor debater este tema do que fazer de conta que ele não existe, do que mandar para debaixo do tapete, porque há muito boa gente em Portugal, muito respeitável, e que nem é do Chega, e que tem preocupações legítimas sobre a imigração. E eu acho que este debate deve ser feito, agora, tem que ser feito na base da verdade. Verdade. E por isso há umas 4 ou 5 perguntas que normalmente se fazem e que eu gostava de trazer hoje aqui as respostas com base em números e em factos, ou seja, com base na verdade. Vamos ver então o que é que ele tem a dizer e vamos ver se está certo ou não, se concordamos, se é preciso contexto. Vamos ver, pergunta a pergunta. Primeira pergunta que normalmente se faz. Os imigrantes estão a tirar ou não os empregos aos portugueses? Claro que a resposta é claramente não, e os números assim mostram. Ou seja, nos últimos, como ali estamos a ver na coluna da esquerda, nos últimos 8 anos, a imigração quase duplicou em Portugal. E nos mesmos 8 anos, a taxa de desemprego baixou para metade. Esta análise que o Luís Marcos Mendes faz aqui, atenção, todos os dados que ele apresenta são verdadeiros, mas a análise é extremamente descontextualizada. Vamos por partes. Primeiro aspecto. Ano de 2015. Portugal sofreu de um período de ajustamento entre 2011 e 2014, com a intervenção da Troika, como sabem, que tivemos que pagar um empréstimo de 76 mil milhões de euros, que é quase 1/3 do PIB inteiro de Portugal, e tivemos um valor recorde de taxa de desemprego a rondar os 16% ou 17%, à volta disso. Portanto, o número de 2015 é extremamente inflacionado por essa mesma razão que não tem ou não está a ser tida em conta pelo Marcos Mendes nesta análise. Portanto, não é uma análise justa dentro deste aspecto pela razão do período de ajustamento e da intervenção da Troika que nos colocou em níveis de desemprego nunca antes vistos na história. Foi o máximo histórico. É que se estes números já tivessem existido antes, os 14% e 15%, aqui já estava a descer, é verdade, mas se já tivessem existido esses números recorde era uma coisa, mas nunca aconteceram, devido a esse fator particular. Esse é o primeiro aspecto.
Segundo aspecto que torna a coisa completamente descontextualizada é que, efetivamente, de uma forma direta, não se retira. Mas, analisando mais a fundo, vamos ver que, de uma maneira indireta, retira-se. E porquê? Porque, muitas das vezes, as pessoas dizem que os imigrantes fazem os trabalhos que os portugueses não querem fazer. Isso não é verdade. Os imigrantes, não todos, não é? Mas de zonas mais precárias do ponto de vista de rendimentos ao redor do mundo, vêm para Portugal receber os salários que os portugueses não querem receber. Portanto, o problema não é uma questão de trabalho, o problema é uma questão de salário. E, portanto, a falta de crescimento económico e a falta de criação de riqueza parece ser o problema em Portugal. Isto porque, neste espaço de período que o Luís Marques Mendes aqui cita, ao mesmo tempo que ele coloca esta questão do desemprego, emigraram, saíram do país 600 mil portugueses, como podem ver aqui no gráfico que está a aparecer aqui ao lado. Portanto, quando o Luís Marques Mendes faz esta relação causa e efeito sem apresentar todos os dados coadunantes com esta circunstância, quer o paradigma conjuntural da atividade económica da Troika, ou no pós-Troika, no caso, relativamente à taxa de desemprego, que nunca tínhamos tido uma tão alta, como foi o caso dos períodos entre 2011 e 2014, e a questão da grande emigração dos portugueses para fora de Portugal, porque os salários lá fora são mais apelativos do que cá. Porque reparem, quantos portugueses é que vocês não conhecem que emigraram para a França, para a Suíça, para trabalhar nas obras, para serem padeiros, para serem pedreiros, para trabalhar em indústria, setor industrial, a agricultura, até quantas pessoas? E quantas dessas pessoas, reparem, um pedreiro na Suíça ganha mais do que um contabilista com mestrado em finanças em Portugal, têm noção disto, não é? Portanto, o problema não é a questão do trabalho, não é o tipo de trabalho em si, a questão é o salário, o crescimento económico. Enquanto não se resolver essa questão, vamos continuar a ter isto. Portanto, e isto também é culpa de alguns empresários que se aproveitam da exploração laboral e humana de muitos trabalhadores que vêm de partes do mundo menos favorecidas e que se aproveitam dessas condições. Portanto, enquanto isto não mudar, quer do lado do Estado, quer do lado da economia, quer do lado dos próprios empresários, e atenção, eu sou extremamente a favor do livre mercado, mas não sou a favor da chique expertise. Portanto, enquanto isto não mudar, a situação também não melhora. E, portanto, acho que aqui a análise do Luís Marques Mendes, embora os dados que ele apresenta estejam corretos, acho que é extremamente descontextualizada neste aspecto aqui. O que significa o quê? Os imigrantes não estão a tirar empregos aos portugueses, há empregos para todos, porque há muito investimento, e os imigrantes até estão a fazer, em grande medida, trabalhos que os portugueses hoje em dia já não querem fazer. Não é os trabalhos que os portugueses não querem fazer, é os salários que os portugueses não querem receber. Porque tanto portugueses qualificados como menos qualificados, malta que tem mestrados, licenciaturas, doutoramentos, imigra, como pessoal que tirou um curso profissional e entrou diretamente no mercado de trabalho, ou fez só o 12º ano pela via formal e imigra também. Portanto, está toda a gente a imigrar. Toda a gente. Não é uma questão do tipo de trabalho. É uma questão do tipo de salário. Completamente diferente. Segunda grande pergunta. Os imigrantes estão a sugar, entre aspas, a segurança social? Ou seja, estão a ir buscar muitos apoios à segurança social? Não, é exatamente o contrário. Entre aquilo que descontam dos seus empregos e aquilo das prestações sociais que têm, o saldo a favor da segurança social é de 1,6 mil milhões em 2022. Ou seja, os imigrantes estão, com os seus descontos, a ajudar a pagar as pensões de reforma em Portugal. Vamos por partes. Mais uma vez, os dados que o Luís Marques Mendes, eu vou só pôr aqui atrás, que assim nós conseguimos ver isto, não é? Desculpem lá. Mais uma vez, o Luís Marques Mendes apresenta dados corretos, é verdade, mas a verdade, também, é que isto não está contextualizado. Porque a maior parte dos imigrantes que nós recebemos neste momento em Portugal são oriundos da CPLP, do Brasil, dos PALOP, de países como o Nepal, como a Índia, etc. Ou seja, países que são países em desenvolvimento. E se nós olharmos para relatórios do Ministério da Segurança Social, está aqui o gráfico a aparecer agora, de 2021 ou 2022, já não me recordo propriamente, vocês devem ter aí a legenda, verifiquem, enfim, também não é grande diferença, isto é de 2022, diz-nos que as contribuições médias dos países pelos quais nós recebemos maior quantidade de imigrantes estão abaixo da média, como podem ver aí na CPLP e os países da zona do Indostão. Isto não quer dizer que não possam vir, claro que podem vir. Agora, não pode servir de argumento como a sustentabilidade da segurança social ser feita através da maior quantidade de imigrantes oriunda dessas mesmas zonas, porque como podem ver, a maior parte dos rendimentos da segurança social são feitos por cidadãos da União Europeia, creio que no gráfico não tenho aqui à minha frente, mas é da Oceania também, portanto, ou seja, de zonas de economias mais desenvolvidas que estão claramente acima da média. Portanto,
é preciso contextualizar isto também. Eu vou dar um exemplo. Se um estrangeiro, vamos imaginar um alemão, vem para Portugal ganhar 10.000 euros, paga 11% de segurança social e são 1.100 euros para a segurança social. Se alguém de uma zona de país em desenvolvimento vem para Portugal e ganha 800 euros, que é o salário mínimo, estou a arredondar, é um bocado mais, mas vamos imaginar 800 euros, paga 11% de segurança social, está a contribuir com 80, 88 euros, não é? Portanto 80, 80 e tal euros. Até a diferença entre 1.100 euros de alguém que vem de um país desenvolvido e de 80 euros de alguém que vem de um país em desenvolvimento. É uma diferença significativa e este gráfico, que foi na altura produzido pelo Ministério da Segurança Social, exatamente do Trabalho e da Segurança Social, acho que é assim a nomenclatura, colocou em perspectiva. E volto a frisar, não quer dizer que não possa haver imigração dos dois locais, de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos, porque a economia pode precisar de diferentes tipos de trabalho e de atividade económica laboral em diferentes áreas, tudo certo. Agora, mas com controle e que não se utilize argumentos descontextualizados para justificar uma coisa que não merece ser justificada aqui. A meu ver, mais uma vez, os dados são corretos, mas descontextualizados e não adaptados à conjuntura que estamos a viver agora em Portugal. Mas continuando. Estão, com os seus descontos, a ajudar a pagar as pensões de reforma em Portugal. De resto, há poucos dias houve notícias que a Segurança Social nunca teve tanta receita, em grande medida por causa da imigração. Portanto, é muito positivo. Terceira pergunta. Mais imigrantes em Portugal estão a gerar mais criminalidade, mais insegurança. Uma percepção de insegurança eu reconheço que existe. Agora, a realidade dos números mostra o contrário. Vejamos uma vez mais, em 10 anos, ali, colunas da esquerda, a imigração quase duplicou. E o número de reclusos estrangeiros baixou 27%. Entre 2012 e 2022. Ou seja, não é justo, nem é verdadeiro, do ponto de vista dos números, associar mais imigração a mais criminalidade. Outro aspecto, os números aqui estão corretos. Nesta aqui, irei colocar uma questão em cima da mesa porque precisava ter acesso a mais dados, mas é preciso compreender que houve muita população estrangeira que, entretanto, conseguiu adquirir nacionalidade portuguesa. O gráfico está aqui a aparecer. E é importante até que ponto perceber se alguma dessa população já tem histórico criminal ou não. Neste caso eu não tenho acesso, não consigo contestar isso. Onde alguma contestação pode ser exigida aqui no argumento do Marcos Mendes é no fator de a criminalidade violenta estar a aumentar, perceber-se porquê, ele próprio já falou disso em algumas das suas análises, e ao mesmo tempo não sei até que ponto é que ele está a incluir a imigração ilegal na questão da criminalidade. Não sei se ele o está a fazer aqui, creio que não, porque aí a situação muda de figura, porque Portugal nunca teve tanta imigração ilegal, pelo menos na história moderna, como está a ter agora. E, portanto, aqui numa abordagem menos profunda do que as outras, mas enfim, aqui os números estão corretos, mas continuando. Quase chegando ao fim, os imigrantes são um problema? Eu diria que, pelo menos para as empresas e para a economia, não são. Nem de longe nem de perto. São uma oportunidade. Porquê? De 2014 a 2023, quase triplicou o número de empresas em Portugal que recorrem a imigrantes porque precisam de mão de obra. Há falta de mão de obra. E finalmente, e com o PRR, ainda mais. Finalmente, as empresas aguentar-se-iam se baixasse o número de imigrantes. Eu acho que seria muito difícil, basta ver estes números, também oficiais, do Banco de Portugal. 40% das empresas na agricultura e na pesca dependem da imigração, 31% no alojamento e na restauração, 23% na construção e, portanto, acho que os imigrantes são aqui uma oportunidade. Claro que a imigração tem que ser regulada, o Governo deu aí um bom contributo. Claro que tem que haver um maior esforço no domínio da integração. Claro que é preciso debater estas matérias porque há pessoas que estão legitimamente preocupadas. Agora, uma oportunidade, e a imigração é muito importante, de facto, para a economia nacional. Eu percebo o que é que ele aqui diz, mais uma vez os dados corretos. Uma coisa que eu gosto do Marcos Mendes é que eu, apesar de não concordar com ele e achar que às vezes há ali 2 pontos, o terceiro, enfim, tudo bem, mas os 2 primeiros pontos eu discordo porque não estão contextualizados, mas ele é muito preciso nas análises que faz e eu gosto disso no próprio Marcos Mendes. Aqui isto já vem de uma questão ideológica minha, porque eu não acho que tem que ser o país a servir a economia, tem que ser a economia a servir o país. E poderá não ser do interesse do país estar tão dependente da imigração para o funcionamento normal desses mesmos setores de atividade. Dir-me-ão, bom, mas sem esse tipo de imigração, nós não teríamos a funcionalidade normal desses mesmos setores de atividade.
O que é que tem que acontecer aí? Enfim, uma reestruturação que não vai ser resolvida em curto prazo, não vai, porque a realidade é que, das duas uma, há muita gente que já cá está, e portanto tem que haver, não interpretem mal o que eu vou dizer, mas tem que haver uma doutrinação, porque senão Portugal, em termos da sua cultura, em termos da sua identidade, vai deixar de existir, até porque neste momento nós temos coisas ridículas a acontecer, como pessoas que se calhar até trabalham aqui nestes setores, mas que nem sequer falam português, nem sequer conhecem a história do país, e algumas delas já têm nacionalidade portuguesa, não é? Portanto, eu não acho que tem que ser a economia, embora eu acho, enfim, seja extremamente a favor do livre mercado em si, como mencionei, mas eu não acho que tem que ser o país a servir a economia, tem que ser a economia a servir o país e a vontade dos seus cidadãos. E eu acredito que os países podem funcionar bem com a imigração, não é essa a questão. Vocês têm, por exemplo, o exemplo dos Emirados Árabes Unidos e o caso do Dubai, mais concretamente. Só que há ali uma questão muito particular, é que a defesa dos interesses dos cidadãos nacionais, no caso do Dubai ou dos Emirados Árabes Unidos ou outros países com quantidade de imigrantes superiores, o que acontece é que a defesa dos Emiratis, no caso, é sempre colocada em primeiro lugar. E não sei até quanto é que isso está a acontecer em Portugal, por vários aspectos já mencionados anteriormente. Mas enfim, isto é bom, haver este debate. Se há 3 anos as pessoas dissessem que o Marcos Mendes ia estar a debater isto na televisão, embora tenha uma abordagem diferente da dele relativamente a este tópico, é bom ver isto a ser discutido, porque podemos eventualmente chegar a um consenso. E além do mais, isto é deixar um elogio, porque embora eu discordando e achando que houve ali alguns erros de contextualização, não de dados, eu acho que é importante haver este debate de forma civil e respeitada, e o Marcos Mendes é um bom exemplo para isso. Pelo menos neste segmento, sem sombra de dúvidas. Mesmo discordante. Bom, em alguns aspectos, não todos, como puderam perceber. Bom, meus amigos, digam-me vocês a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.